Nós estivemos na sexta-feira falando em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. O desafio da gente não ser deficiente. E não deficiente na questão de falhas físicas, mas deficiente de não perdermos o foco, de termos um alvo. E agora, o nosso desafio é assimilarmos aquilo que o Senhor tem para trazer a nós. Que é o que o apóstolo vai nos trazer de orientação aqui. Então, Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Quando a gente vai se aproximando dos 50, a lupa vai ficando necessária. Fez 48 ontem, então aí vai virando quase que um processo irreversível. O médico falou que a gente vai perdendo automaticamente mesmo, então não tem jeito não. Bora para a lupa. Se você pudesse, coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Diz assim: Tornai-vos, pois, pacientes na palavra, e não somente ouvintes, praticantes, perdão. Tornai-vos, pois, praticantes na palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra. E que eu seja apenas canal do teu fluir, Pai, para ministrar o coração do teu povo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, como instrução, como verdade, como orientação para a nossa caminhada cristã. E que eu diminua e que o Senhor cresça. E que apenas a tua glória seja resplandecente neste lugar e na casa dos teus filhos. Assim eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Se sente amado e amada de Deus. Um texto de Tiago que é uma orientação, a gente já esteve falando algumas coisas aqui, um povo que vivia um tempo difícil, um povo que vivia aí à mercê de um sistema opressor, e eram necessárias algumas orientações para que eles fossem fortalecidos e não perdessem o norte. Assim como eu e você, nós vivemos um tempo difícil, um tempo complicado, e é a palavra de Deus que vai nos nortear, é a palavra de Deus que vai nos ajudar a permanecermos firmes na presença do Altíssimo. E aqui ele começa trazendo uma orientação muito prática, né? A proposta aqui vinda de Jesus e passando por Tiago, é que a gente não somente trabalhe na missão, mas que Jesus ele trabalhe através de nós, através das nossas vidas na missão. Porque tem muita gente que gosta de querer fazer, vamos dizer assim, caridade, mas não quer caminhar diante dos princípios de Deus. Então, ali veio um pouquinho dessa orientação e ela é muito interessante para a gente. A gente, eu e você, nós precisamos sermos sempre canal de bênção na vida das pessoas. Se você está do lado aí de uma pessoa, de um moço, de uma moça, fala para ele ou para ela assim: você precisa ser canal de bênção. Libera essa palavra aí, você precisa. A gente precisa ser agentes transformadores através do poder de Deus. A gente precisa. E através da presença do Espírito Santo, que ela está em nós, que ela foi liberada para a nossa vida,
É ela que vai nos ajudar nesse processo. Porque ajudar o outro, querido, se preocupar com o outro, isso não vai vir do nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que vai gerar esse desejo no nosso coração. E aí, a partir do momento que a gente vai estreitando esse relacionamento com o Senhor, Ele vai nos deixando mais sensíveis ao problema do outro. Vai nos deixando mais sensíveis à dificuldade do outro. Vai nos deixando mais sensíveis à luta do outro. Aí, quando o outro também recebe bênção, você também fica feliz com a alegria do outro. Porque esse Espírito está gerando em você os frutos. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz, alegria. E esses frutos eles vão sendo aflorados nesses momentos. Então a gente precisa entender isso. Ser praticante da palavra e não somente ouvinte, conforme ele diz aqui. Isso é muito interessante porque, eu não sei você, queridos, mas eu já comecei conversas, e aí eu não estou falando nem de Ranieri, mas com pessoas. Às vezes você começa uma conversa com uma pessoa, a pessoa ela tem um monte de texto bíblico na ponta da língua, né? Mas não está vivendo nada daquilo. Ouvinte, mas não praticante. Às vezes você vai ministrar para ela um versículo, ela vai e termina o versículo antes de você terminar. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Ouvinte, mas não praticante. Ouviu, guardou, mas não trouxe para a prática. Então não adianta nada. Aí você vai para uma conversa mais estreita, e eu já li a Bíblia um monte de vezes. O que adiantou? Nada. Nada. E ele vai dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E aí fica a dica para mim e para você. Guarda as orientações do Senhor, querido. Elas vão fazer toda a diferença na tua caminhada cristã. Toda a diferença. E é muito interessante quando a gente olha para isso, porque às vezes a pessoa ela vem ao culto, está sendo ministrada aqui como vocês, ou a pessoa está em casa. Cara, quando acabou o culto, o que o pastor falou? Ah, ele falou... Vocês sabem que é verdade, né? Vocês sabem que é verdade. Se perguntar no dia seguinte, então, aí como é que eu vou botar em prática algo que eu não guardei? Não tem jeito. Então, querido, querida, tem dificuldade de guardar, igual eu tenho uma extrema dificuldade em guardar texto bíblico. O que eu faço? Anoto. Edinho está ali, né? Na unção de escriba ali, está ali, caderninho, tal, pã. A Ana também. Anota, querido. Anota. Você vai para a escola, vai sem caderno? Quando você estudava, você ia sem caderno? Não ia. Porque você precisava assimilar o que estava sendo ensinado. Para na hora da prova, você poder aplicar aquilo que estava sendo ensinado. Lá na faculdade a gente tinha chamados pica-fumo, né? Que eram os caras que iam, não levavam nem caderno. Aí depois faz prova como? Não tem como fazer, cara. E na igreja não é diferente. O ensinamento bíblico ele vem para a nossa vida, para nos ajudar na caminhada cristã. E aí como que eu vou trazer para a prática se eu não guardar? Se isso não ficar no meu HD? O inferno ele já vai trabalhar nisso. Já tem esse problema. O inferno vai trabalhar para que você esqueça. E aí se você não gerar mecanismos para que o esquecimento não chegue, queridão, já era. Já era, deu ruim. Então preste atenção na orientação de Tiago. E olha que ele estava num tempo diferente do nosso, mas era um povo de Deus que precisava ser orientado igual a gente aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí está crente que está caminhando. Não está caminhando nada, está se enganando. Está se enganando. E aí essa questão de praticar vai também muito para o caminho da gente entender que os princípios de Deus, eles são imutáveis. Era ordem lá atrás, continua sendo ordem hoje. Era princípio de ordem lá atrás, continua sendo princípio de ordem hoje. Só muda o contexto das vidas, o tempo diferente.
Mas a Bíblia é imutável. E aí ele vai seguindo. É muito interessante que ele vai falar, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto natural. Olha só. Olha a fala do cara. E aí eu fiquei pensando, a pessoa no espelho. Quando você para diante do espelho, o que você vê? Né? Você. A gente para diante do espelho e a gente se vê. Mas qual que é a grande sacada disso? Você consegue se ver com riqueza de detalhes. Eu olhando assim, graças a Deus eu não sou barrigudo, eu consigo olhar para baixo. Mas, por exemplo, se a pessoa ela tem uma protuberância aqui, ela não vai conseguir olhar para baixo. Mas do espelho, ela vai ver um umbiguinho que já está camuflado ali na pança. Aí, por exemplo, a pessoa quer olhar a roupa, ela vai parar lá diante do espelho. Cara, você não consegue ver o cinto, não dá para ver. Nosso pescoço ele não tem essa borracha. Agora, quando você está diante do espelho, você consegue ver que o cinto está alinhadinho e tal. Então, o espelho ele te dá riqueza de detalhes. E aí, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Quando eu olho para o espelho, ele vai refletir a mim e a você nos detalhes. Nossas imperfeições, nossas fraquezas, nossos limites, os nossos erros. Vai estar refletindo. E aí, ele diz que essa pessoa, ela olha no espelho e quando ela sai, ela se esquece. É o que muitas vezes acontece com a gente. A gente percebe que tem uma deficiência. Cara, aí a pessoa percebe, poxa, eu sou ruim de ler Bíblia. Ela percebeu isso. Mas aí ela não consegue fazer nada para mudar isso. Porque ela já saiu do espelho e já esqueceu. O desafio se colocou diante do espelho, o espelho te mostrou os erros, as falhas, os vacilos, agora vai para o caminho do ajuste. Para ficar melhor. Para ficar melhor. O cristão ele tem que estar num processo de construção constante, sempre melhorando, sempre avançando. Na época que eu era criança, na igreja, a gente tinha uma cançãozinha lá que cantava, era justamente assim. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Processo de construção. E só ficava nessa letra. Sempre melhorando no Senhor. Cantava isso da idade da Sara. Olha a mente, como é que fica. O Senhor, Ele registra, queridos. Isso eu cantei há 40 anos atrás, aproximadamente. Aproximadamente. Mas quando é ensinamento de Deus, quando é para o crescimento nosso, Ele vai colocar no nosso HD e vai registrar lá. Aí cabe a gente ficar lá sempre trazendo. Deus, eu preciso da orientação para tal situação. O Senhor me orienta, porque Ele já te ensinou. Agora, se a gente não for para esse caminho, a gente vai acabar sendo somente ouvinte e não praticante. Aí acontece aquilo que eu já falei, vai para o culto, recebe a ministração, recebe a orientação, no dia seguinte, cara, o que o pastor falou mesmo? Qual que foi a referência bíblica? Se for mais de uma, então já era, não vai lembrar. Uma talvez lembre, agora se for duas, se for uma pegada que a gente faz igual de vez em quando aqui, vários textos, então, aí que deu ruim. Bom, eu lembro da primeira, a primeira foi Tiago, ele falou em Tiago. Aí é Tiago capítulo 1, eu acho. É o versículo... foi em Tiago. Aí fica assim. Por quê? Não registrou. Então a orientação, queridos, é para que a gente registre. Eu não vou nem fazer vocês passar vergonha. Eu podia perguntar aqui o que eu ministrei na sexta-feira. Foi também Tiago. Metade não lembra. Certeza. Certeza. Vocês percebem? Esse é o nosso desafio.
Esse é o nosso desafio. E era o desafio para o povo lá naquele tempo. No culto de ontem, dos jovens. Será que o povo lembra, pastor? Foi ontem, está fresquinho, em tese. Será que o povo lembra? É o desafio, cara. A gente tem que entender, queridos, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados ou potestades. O inimigo das nossas almas, ele vai trabalhar na nossa mente para gerar o esquecimento. Então nós precisamos usar de estratégia para que a gente consiga trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Aquele que apenas ouve. Ele acaba, sem querer, de forma involuntária, enganando a Deus. Porque ele nos fala algo, nos pede algo, a gente ouve. Muitas das vezes nos comprometemos, mas nem sempre obedecemos. Ele engana não somente a Deus, mas muitas das vezes até o próximo. Por quê? Deus vai, libera na vida daquela pessoa um princípio de mudança, ela começa a mudar, vai à igreja, vai a estudo, vai a discipulado, vai a encontro, muda vocabulário. Mas passa alguns meses, ou um ano depois, igual aquelas historinhas, né? 6 meses depois, um ano depois, aí você olha para a vida do candango, cadê candango? Não está mais na igreja, não está mais lendo, aquela acelerada já foi. E eu costumo dizer que essas pessoas, elas são corredores de 100 metros. Só que o cristão, ele não pode ser corredor de 100 metros. O crente tem que ser maratonista. Porque o maratonista, ele corre 10, 20, 30 quilômetros, ele ganha resistência. Amém, queridos? Então vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim para ele ou para ela, não seja maratonista. Opa, perdão. Não seja corredor de 100 metros. Seja maratonista. Amém? E foi até interessante, queridos, que eu estava olhando, e eu até cheguei a ver um artigo que fala sobre as corridas longas. Deixa a gente mais forte, corrida longa. E aí, ou seja, a nossa caminhada com o Senhor, se ela for ganhando longevitude, nós vamos sendo fortalecidos no Senhor. Agora, tem gente que vem para a igreja hoje, quer a mudança amanhã, aí a mudança não chegou depois de amanhã. Não mexer com esse negócio, não. Porque a vida fica daquele jeito, né? Aí não espera passar pelo processo da arrumação. Se esquece que toda boa faxina, a gente tem que botar os móveis para fora, fazer aquela bagunça e depois arrumar. Mas ela quer a casa em ordem, ele quer a casa em ordem, mas não quer passar pela faxina. Aí como é que faz? Não faz. Então entenda isso também, queridos. Talvez em alguns momentos a tua vida ela vai ficar meio que de cabeça para baixo mesmo. Mas é o Senhor ajustando do jeito dele. É o Senhor arrumando do jeito dele, Ele colocando os móveis no lugar que Ele quer, não que você queria ou que você quer. Mas para isso, a gente não pode ser corredor de 100 metros. Precisamos ser maratonistas. Para que essa corrida, ela gere em nós perseverança, ela gere em nós resistência, ela gere em nós confiança, e aí vai gerando. Não, o Senhor está comigo, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou avançar. Agora, quando não tem essa resistência para as pancadas da vida, ganha a primeira pancadinha. Ai, difícil esse negócio de ser crente, hein? Nossa, mas esse negócio aí de estar indo para a igreja, célula, discipulado, um monte de coisa, né? Um monte de coisa que a gente tem que estar.
É para tua cabeça ser cheia das coisas de Deus. Mente vazia, cidadela de Satanás. Então vigia. Ocupa a tua cabeça, a tua mente com as coisas de Deus. Automaticamente o inimigo das nossas almas não vai ter espaço. Agora, quando ele tem muito espaço, aí a pessoa pensa em suicídio, pensa em fazer um monte de atrocidades aí. Pensa em depressão, aí vai pensando um monte de bobagem, porque a mente vai ficando vazia, vai ficando oca. Mas isso tudo são orientações que a gente dá aqui, dá na célula. Agora, não adianta a gente ouvir lá, ou ouvir aqui, mas não levar para a prática, para o nosso dia a dia. Então é importante a gente entender isso. Olha o versículo 25. Aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela, a palavrinha mágica aí, persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso praticante. Esse será o quê? Bem-aventurado. Ô, queridão, me ajuda aí. Você quer ser feliz? Persevera na palavra, querido. A receita do bolo está pronta. Eu não estou botando ingrediente nenhum, só estou lendo a receita para você. Só estou lendo a receita para você. É como se eu estivesse fazendo aqui um bolo de chocolate. Quero fazer a ressalva aqui, minha esposa fez ontem um bolo fantástico. Um bolo espetacular ontem de chocolate, que aquele que vocês dizem no dito popular de comer chorando. Nossa, divino. Pedacinho de chocolate dentro, assim, manto puro. Então, é aquilo. Só um parênteses, que aí veio o assunto do bolo, eu tive que chutar. Mas a gente precisa entender que aquele que considera atentamente, ou seja, essa palavra considerar aqui, ela me chamou muita atenção. Aquele que considera atentamente a lei do Senhor. Edinho é meu considerado. O que eu estou querendo dizer? Quando eu digo isso? Quando eu falo que o Edinho é meu considerado, o que eu estou querendo dizer acerca do Edinho? Vamos lá. Importante? Mais alguém? É meu considerado. Fulano é meu considerado. O que eu estou querendo dizer acerca dessa pessoa? Da cor de chocolate? E aí? Vamos lá, gente. O que eu quero dizer com uma frase dessa? Que tenho consideração, mas vamos lá, gente. Vamos sair da palavra considerado. Quando eu digo que alguém é considera fulano, o que eu estou querendo dizer? Representante, importante. Vocês estão vendo como é que os adjetivos já nos ajudam aqui a entender a palavra de Deus? Aquele que considera atentamente a lei de Deus, então, ou seja, aquele que entende que a palavra de Deus ela é importante para a sua vida, só estou mudando a palavra para facilitar o nosso entendimento. A lei da liberdade, porque em Cristo nós somos livres, nós não somos mais escravos do medo nem da opressão, nós fomos libertos pelo poder de Cristo. Amém? Então, essa pessoa que nele persevera, porque os desafios vão vir, as pelejas vão vir, as batalhas vão vir, os BOs vão vir, mas esse que persevera, não sendo apenas ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado. Só li o texto, queridos. Mas eu li paulatinamente para a gente entender palavra a palavra aquilo que o discípulo estava querendo trazer para o seu povo, e é o que o Espírito Santo está querendo trazer para o meu e para o teu coração. Esse manual divino que a gente tem, ele precisa ser usado com propriedade por nós. É ele que nos ajuda na caminhada. E aí as orientações que estão aqui, elas são facilitadores para a nossa caminhada. Facilitadores. Então é importante que você tenha, em nome de Jesus, a prática de ler esse livro. Gera no teu coração, gera no teu dia a dia, gera no teu cotidiano. Eu preciso ler Bíblia. Eu preciso ler Bíblia. Eu preciso conhecer mais dos princípios bíblicos para a minha vida, para a minha caminhada cristã. Eu preciso. Mas eu não sei ler, querido. Tem Bíblia em áudio.
Põe lá e vai escutar igual música. Hoje as desculpas não colam mais, queridos. Ah, mas eu não tenho tempo. Bota um áudio lá e vai para o trabalho. Você não sai ouvindo música? Bota a Bíblia em áudio lá, mete fone no ouvido e vai para o trabalho. Quem quer faz, quem não quer, arruma desculpa. Então a gente precisa entender que são esses princípios que na hora que o BO chega, você vai saber onde você recorre. Na hora que a dificuldade bate a porta, você vai saber o que você vai ler, por que você vai ler. Está tudo aqui, queridos. Está tudo aqui. Então, aquele que considera atentamente a lei perfeita, e ela é perfeita mesmo, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Por que negligente? Porque ele ouve e não dá importância. Ele ouve e não dá a devida importância. E aí eu volto no assunto. Vocês hoje estão ouvindo essa orientação. É importante que vocês deem a devida importância. Senão ela vai cair no esquecimento de vocês amanhã. Está repreendido em nome de Jesus, mas vai cair. Se vocês não trabalharem para que o oposto disso aconteça. Poxa, no dia 9 de maio, o pastor falou isso. A gente tem a dificuldade de não absorver 100% do que é ministrado. A gente absorve aí, com muito empenho, 30%. Mas normalmente é 20%. Então, esses 20%, queridos, ele tem que ser colocado lá no HD e não sair mais. Senão já era. Aquele que respeita que considera, esse vai para frente. Esse será bem-aventurado. Esse ou essa será feliz. Esse ou essa será mais que feliz. Amém? Quer ser mais que feliz? Considera a palavra. Considera os princípios de Deus. Esteja atento aos princípios de Deus. Essa é a orientação do apóstolo. Para eles e para nós. Amém, queridos?